Antes do início, eu solicito gentilmente a todos que permaneçam com seus telefones, que permaneçam com seus microfones desligados, né? Quando é presencial, a gente pede para desligar o telefone. Qualquer comentário vocês podem fazer pelo chat, e se houver perguntas, nós também solicitamos que vocês deixem no chat. Há duas pessoas que estão lendo o chat, que vão selecionar para nós duas ou três perguntas que nós vamos encaminhar para o professor Ivo no final. Infelizmente, não dá para responder a todas as perguntas, né? Mas essas poderão orientar um comentário final. Para a abertura oficial do evento, eu convido a coordenadora do nosso programa, a professora doutora Sueli Maria Ramos da Silva, para quem passo a palavra. Então, boa noite a todos e a todas. Sou Sueli Maria Ramos da Silva, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, cursos de mestrado e doutorado, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Desde o início de suas atividades, no ano de 2006, o Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul elegeu como objetivo maior contribuir para a capacitação de profissionais da grande área de letras, linguística e artes, e de áreas afins, visando ao exercício das atividades de pesquisa, de ensino e de extensão. A base da proposta do programa sustenta-se no aprofundamento dos estudos teóricos e empíricos acerca das ciências da linguagem, sendo esta tomada como elemento constituinte da cultura, oferecendo subsídios para uma revisão crítica nas contribuições da linguística, da literatura, das artes e de áreas afins, para os processos de leitura verbal, não verbal, de produção textual, de análise de práticas de objetos semióticos, de análise linguística e de análise literária, com suas relações com outras áreas do conhecimento. Tais propósitos têm orientado as ações do programa na busca de integração das linguagens nas propostas das disciplinas, bem como nas linhas de pesquisa e nos projetos de redação e de tese em desenvolvimento. É com imensa honra e satisfação que anunciamos a aula magna do PPGEL, com a presença do professor Ivo Assad Ibri, marcando o início das atividades do segundo semestre de 2020. Meus agradecimentos ao professor Ivo por ter aceitado o nosso convite e à professora Heloísa pela mediação nessa noite. Agora, então, passo a palavra novamente à professora Heloísa, que fará a apresentação do professor Ivo Assad Ibri. Heloísa. Ok. É com grande honra também que apresento a vocês o professor Ivo Assad Ibri, por quem tenho grande admiração e respeito. O professor Ivo Ibri é professor titular da PUC São Paulo e professor doutor da Faculdade de São Bento, São Paulo. É editor responsável das revistas Cognition e Cognition Estudos e coordenador dos Encontros Internacionais sobre Pragmatismo, ambas realizações do Centro de Estudos de Pragmatismo da PUC São Paulo, que fundou em 1998. É membro fundador do GT Dampoff, Semiótica e Pragmatismo, iniciado em 2016. Foi presidente da Charles Sanders Peirce Society, Estados Unidos, de 2015 a 2016, e integra, desde 2009, o corpo de consultores do Peirce Edition Project da Universidade de Indiana, Estados Unidos, que edita a obra cronológica de Charles Sanders Peirce. Em 2020, foi eleito presidente honorário da Sociedade Peirce Latino-Americana, fundada em 2019, no México. Esta aula magna se dá aproximadamente um ano após uma colaboração anterior do professor Ivo Ibri com o nosso programa, em agosto de 2019, quando proferiu uma conferência focada em interfaces teóricas entre semiótica e pragmatismo. Esta noite ele propõe uma reflexão sobre um tema popular, as fake news e os chamados fatos alternativos, os quais ele aborda de uma perspectiva filosófica, considerando não apenas seu status lógico,
mas principalmente suas consequências de natureza ética. Passo a palavra, então, ao professor Ivo Ibre, a fim de que ele possa dar início à sua fala. Ao mesmo tempo, peço licença a todos para compartilhar um arquivo de slides que vai acompanhar a fala do professor Ivo. Bom, boa noite a todos, a todas, colegas, professores, alunos. É com muita alegria que eu estou novamente numa atividade da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, aqui em Campo Grande, e queria agradecer o muito honroso convite do Programa de Pós-Graduação de Estudos de Linguagem dessa universidade, na pessoa da sua coordenadora, a professora doutora Sueli Maria Ramos da Silva, e a minha queridíssima professora doutora Heloísa Bortolotto Guise, com quem temos trabalhado durante anos, né, juntos, e vamos continuar trabalhando. O tema que eu propus para essa aula é um tema que me parece candente, né? Um tema até de uma certa forma, em face dos outros temas que se levantam em filosofia, é um tema muito recente, muito novo, né? Eu vou procurar mostrar para vocês que, não obstante seja um nome novo e tem uma certa aparência de um tema novo, essa ideia do fake news, né, das notícias falsas, né, falsificadas, ela não é tão nova assim. A história vai mostrar a presença dessas falsas notícias, né, ou um uso que se traduz num uso arbitrário da linguagem, não é? E que hoje, de uma certa forma, virou, em face da explosão midiática que nós temos, não é? Ela se torna até uma, digamos, mais potentemente deletéria, não é? Do que na antiguidade, não é? Onde o uso da linguagem desconectada dos fatos e da realidade era topicamente, historicamente tópica, né? Em certas regiões culturais. Agora, não é? Nós temos uma pandemia, não estou falando da nossa pandemia, dessa pandemia que está nos trancando em casa, uma pandemia de notícias, não é? Que, enfim, permeia toda a humanidade, né? O planeta todo, não é? Uma grande rede de comunicação, ágil, rápida, não é? E que consequências tem tudo isso? Esse é o ponto que, de uma maneira breve, claro, como cabe numa aula, né? De maneira breve, apontar as nuances éticas que as notícias falsas, essa expressão tem sido praticada, né, de fatos alternativos podem acarretar. Né? Então, podemos começar, Heloísa. A Heloísa vai gentilmente manusear alternar os slides. Os slides têm uma parte gráfica, né, ilustrativa, mas são textos, trechos de textos sobre os quais eu vou ler com vocês, né? São trechos pequenos de texto, e depois somar a esses textos um comentário adicional, né, para elucidar determinadas passagens, né, teóricas que são importantes para a compreensão da abordagem que nós vamos fazer aqui.
Então, o tema é consequências socioéticas das fake news e alternative facts. Esse alternative facts era da época em que foi lançado essa expressão, ela ficou tão popular quanto os fake news. Os fake news agora está ganhando de baseada, né? E os fatos alternativos já estão sendo considerados, já estão sendo tratados ou nomeados já na língua do país onde ele está sendo discutido, né? Mas, de qualquer modo, eu mantive a origem da nomeação, que é a do inglês, né? Alternative facts, fake news já virou universal, uma expressão universal. E uma análise semiótica, né? Que significa uma análise dos signos produzidos e do seu significado, né? Signo é alguma coisa que representa uma outra coisa chamada objeto, né? Os signos têm objetos, signos são formas de representação, né? E a semiótica é a ciência que estuda essa relação signo-objeto, interpretação, né? As interpretações que os signos recebem, e uma coisa muito importante na semiótica, extração persiana, que é aquele que será objeto da nossa abordagem, é muito importante a presença do objeto, né? Então, o objeto, na própria definição de signo, ele aparece, o Peirce chama de segundo. O que significa um segundo? Né? Que não é o signo, né? Significa que ele é um outro. A palavra segundo, na filosofia persiana, ela está intrinsecamente ligada à noção de alteridade. Vamos lembrar que a alteridade vem do latim alter significa outro, não é? Algumas ciências, por exemplo, de natureza psicológica, psicanálise, se fala muito o outro, né? Numa referência intersubjetiva, né? Mas outro, em filosofia, nesse sentido, pelo menos, que é colocado pelo Peirce, é qualquer outra coisa que não o signo, ou qualquer outra coisa que não uma mente cognitiva, uma mente que representa, né, esse outro, né? Então, o outro é, digamos, o constituinte básico do que nós chamamos realidade, né? Essa ideia de realidade também é bom explicitar de maneira breve, como cabe aqui, né? O conceito de realidade que será tratado aqui, nomeado, traz a ideia de que real é alguma coisa que fica independente das nossas opiniões a respeito dela, realidade, e independente da maneira como nós gostaríamos que ela fosse, independente das nossas narrativas a respeito dela, né? Então, narrativas são feitas, né? Há narrativas que têm uma certa ancoragem, né, nesses fatos, ou no que chamamos desse outro, esse segundo, e há narrativas que não se ancoram nos fatos, né? A linguagem é uma coisa maravilhosa, né? Mas ela pode criar um mundo, né? Pode criar um mundo imaginário que, desprendido desse outro, ele fala, a linguagem fala desse outro, mas não pergunta para esse outro se o que ela está dizendo, né, tem alguma factibilidade, ou é razoável, né? Esse é o mínimo conceito que se pode dizer de signo verdadeiro, né? A verdade, a ideia da verdade é a ideia básica de correspondência. Vamos trocando os slides, eu estou adiantando algumas coisas, mas na sequência dos slides a gente vai expondo esses conceitos, tá? Então, isso eu já comentei, eu mantive o fake news, né?
já mantive os fake news, não, porque, afinal, essa é uma expressão internacionalmente que ficou consagrada, né? Vamos em frente. Eu vou utilizar, né, como eu estava dizendo, os conceitos baseados na semiótica e na filosofia de Peirce. E vamos refletir sobre a distinção entre o que seriam true e fake news. O que são true news? Ou o que seria o contrário de fake? Fake é falso, falsificado, né? Algo falsificado. E o que é true news? O que seriam notícias ou narrativas, vamos dizer assim, verdadeiras, né? Então, aí já, o fato de colocar fake pressupõe a possibilidade, né, do true news, né? Então, vamos lá. É assim, os fatos, quando se denomina fato alternativo, né, ou simplesmente fatos, que na verdade deveria ser assim, o fato alternativo já envolve alguma coisa estranha, né? Porque o fato parece que não se apresenta como fato, mas que diante de certos fatos nós podemos inventar outros fatos, né? Já que a linguagem tem que se referir a fatos, e esses fatos não são adequados, por alguma razão, essa adequação, na maioria das vezes, é uma inadequação ética, é uma inadequação do que os verdadeiros fatos, ou os fatos reais, vamos dizer assim, possam conduzir a uma interpretação inconveniente para algum grupo de interesse, né? Ora, então, o fato é substituído por uma outra narrativa. Eu narro os fatos de acordo com o que for conveniente narrar, né? E para tornar verossimilhante ou razoavelmente correspondente à descrição desses fatos. Eu descrevo os fatos, né? E crio os fatos para que essa descrição se adapte aos fatos. Gente, isso é quase uma loucura, né? Eu tenho dito nos meus cursos que um dos motivos de insanidade é a indistinção que uma mente possa possuir, ou ter, ou praticar, uma indistinção entre mundo real e mundo imaginário. Eu imaginar um mundo e trabalhar com esse mundo como se fosse um mundo real, substituir o real por um mundo imaginário, né? Torna tudo muito difícil, né? Porque, no fundo, o que ancora, eu vou falar disso na sequência do trabalho, o que ancora a possibilidade de um acordo, né? Não um acordo contingente, não é? Um acordo promovido por uma sedução linguística, uma sedução discursiva. Eu vou dizer para vocês, isso não é novo, né? Isso remonta à Grécia de Platão, na época dos sofistas, né? Sofistas, a escola sofista não era uma escola que admitia a ideia de verdade, nesse sentido de uma verdade partilhável, né? De algo que reconhecemos como sendo uma realidade comum sobre a qual estamos de acordo, né? Para eles, a visão da realidade é toda relativa à maneira como cada um experimenta o mundo, né? Tem uma impressão do mundo, e a linguagem acaba sendo uma forma, não de representar essa idiosincrasia, vamos dizer assim,
da apreensão subjetiva de cada um de um mundo, né? Tornando, portanto, a linguagem incompetente de ser o veículo condutor de uma experiência comum, que possa ser partilhada por todos como uma experiência que legitima a verdade do que está sendo dito. Ora, como essa experiência não é partilhável, estou falando dos sofistas, né? Isso é quarto século antes de Cristo. Como essa realidade não é partilhável, já que cada mente, cada ser que experimenta, né, o mundo experimenta de um jeito, portanto, isso que em filosofia se chama um certo relativismo cognitivo ou experiencial. A linguagem, ela não perde o seu papel de mediação, de condutora de mundos comuns ou de experiências comuns e se torna um instrumento de sedução, né? Diziam eles, eu não busco verdades, isso é Protágoras, os grandes nomes da escola, eu não busco verdades, eu invento razões. Quarto século antes de Cristo. Não soa um pouco atual isso? Eu não busco verdades, eu invento razões. Né? Bom, muito bem. Vamos continuar nos slides, isso vai acontecer, né? Fatos nesse sentido seriam aquilo que resultam do modo como não apenas nós humanos agimos e nos inserimos em um teatro social, mas também como circunstâncias históricas diversas confluem para definir o lado duro do que chamamos alteridade. Isso é um termo técnico na filosofia de Peirce. O que é duro? Vou dar um exemplo que todos estamos vivendo. É duro o fato de ter um vírus, né, que está nos trancando em casa, né, que me impede de ir para Campo Grande. Eu gostaria de dar presencialmente essa palestra, depois, né, a Heloísa e os colegas me levariam para tomar um chopp, um churrasco, uma maravilha. A gente tem que abrir mão disso, um horror. Não é? Mas, fato duro é que tem um vírus lá fora que ele não é o que nós queremos que ele fosse. Ele é um outro. Esse é um belo exemplo de Alper. Né? Ele é independente do que queremos ou pensamos que ele é. Aliás, a ciência está tentando descobrir como é que ele se comporta. Está lidando com a dureza da alteridade dele para tentar representar, né, como é que ela se comporta, qual a sua conduta. Na hora que conseguir representar, essa alteridade fica, né, dissolvida na representação, e essa representação podia chamar, olha, essa teoria científica que identificou como esse vírus se comporta, a conduta dele, é uma teoria que pode ser considerada verdadeira, porque ela representa a conduta e pode prever como ele se comporta. É tudo que se quer de uma boa teoria a respeito da realidade. É que ela tenha competência preditiva, que ela possa iluminar a região escura do tempo sobre todos os objetos do mundo, que é o futuro. Toda a nossa racionalidade, em grande parte, é voltada para essa função. Né? Descobrimos os objetos que são duros em volta de nós, um enxame de coisas duras. Né? Por que é duro? Porque são independentes de nós. O tempo já é duro. O tempo, no sentido cronos, no sentido grego do cronos, o tempo flui, não é? Inexoravelmente. Não é? Nós já estamos em setembro, incrível. Né? Tem gente que está ainda falando, puxa vida, o Natal acabou ontem. Ou eu estava na praia em janeiro e tal, né? Depois tive que correr para me trancar em casa. Mas o Cronos corre um outro duro,
Nós somos seres finitos porque o tempo é duro, ele é um outro, é um segundo. Essa noção de segundo é muito importante. Muito importante. É com base nela que se pode dizer o que é falso e o que é verdadeiro, a respeito do mundo. Se queremos falar do mundo. Se queremos falar de objetos imaginários, essa dureza, ela se dissolve. Para dizer, ela praticamente se anula. Não é? Quando Shakespeare escreveu Hamlet, Hamlet não resistiu e não foi duro com ele. Em nenhum momento da escritura, Hamlet teve o poder de protestar contra Shakespeare, falando assim, escuta, você não está respeitando a minha alteridade. Hamlet não tem nenhuma alteridade. Nenhuma. Ele é objeto imaginário. Muito bom. Vamos continuar, né, mais um pouco, dizendo, chamamos de alteridade, né, esses fatos duros. Sob esse prisma, dizer que a representação dos fatos, quando corresponde razoavelmente ao modo como eles se apresentam à experiência, passível de ser uma experiência passível de ser objetivamente partilhada, são considerados verdadeiros. Semioticamente, pode-se dizer que a verdade seria uma condição de correspondência, isso é importante, entre signos e objetos, alguma forma de correspondência. Né? Se eu disser que está nevando lá fora, e essa sentença não tem correspondência com o fato. Se eu disser que tem uma noite aqui em São Paulo, uma noite razoavelmente gostosa, foi um dia de sol e tal, ela está agora com 18 graus, ótimo, excelente, 18 não, 20 e poucos. Né? Essa sentença, signo, essa construção sígnica, corresponde a um estado de coisas que nós partilhamos, e, portanto, ela é verdadeira, é um estado de coisas partilhável. Não é? Então, vamos em frente. Esse âmbito, né, vai surgir questões de consequências éticas. Né? Que consequências éticas traria o abandono do compromisso com a possibilidade da verdade, assim concebida como correspondência com os fatos? O que acontece se abandonarmos os fatos? Porque a verdade seria uma busca convergente para uma monossemia. Vou falar já daqui o que significaria esse termo. Enquanto a polissemia seria apenas eticamente viável no âmbito da arte e do estágio hipotético da pesquisa científica. Então, vamos entender o que é essa monossemia. Monossemia, semion, né, sentido, em grego, mono, um. Então, um sentido. Né? Vamos admitir de uma maneira bastante geral, aquilo que é verdadeiro, não é socialmente verdadeiro, né? Por exemplo, como é em ciência, ou como é nos fatos comuns de vida, como eu acabei de dizer, tem uma noite lá com a temperatura tal, não é? Isso é monossêmico, não é polissêmico. Não há muitos sentidos nisso, a não ser que eu queira fazer um poema disso, ou queira fazer uma narrativa de diversos modos. Mas o sentido básico, na descrição do fato, é um só. Não é? São dois. Né? Então, esse é mais agudo em ciência. Né? As teorias científicas das ciências chamadas duras, né? Elas não têm dois sentidos. Não há dois sentidos na teoria da relatividade, não há dois sentidos, né, em biologia. Por exemplo, se eu pegar o conceito ou a lei da fotossíntese, a fotossíntese é muito bem definida. Ela tem um sentido só. Ela não é alvo de uma polissemia. Agora, a polissemia, ela pode ser praticada, não é, nos objetos imaginários. Não é? Por quê? Eu não tenho essa âncora de um estado de coisas fático. Isso é importante. Não é? Então, eu tenho dado esse exemplo para meus alunos. Não é? Você fala, recorda o conceito de unicórnio. Não é? Unicórnio é um cavalo com chifre na testa. Grosseiramente. Né?
Se eu disser que os unicórnios têm olhos azuis e alguém dizer que tem olhos verdes, essa questão não pode ser resolvida, né? Mas ela é objeto de arbítrio. O que os unicórnios fazem? Em muitos sentidos que eu posso dizer sobre a conduta dos unicórnios. Estou dando um exemplo de um objeto imaginário simples, mas vamos pensar uma obra de arte complexa, né? Que sentido tem, que sentidos possíveis teria o concerto, aliás, é lindíssimo, né? Quem não ouviu, recomendo que ouça, Concerto para Piano número 21 de Mozart, um dos mais das grandes obras-primas que a humanidade ganhou desse gênio. Concerto para Piano número 21, Mozart. Né? Depois você coloca no YouTube, você vai ver que eu tenho razão no que eu estou dizendo. O que aquilo significa? Estaremos de acordo sobre o que, como vai tocar o coração de cada um? Claro, eu estou falando de sentimento, mas mesmo uma narrativa possível, né, que aquela obra poderia estar associada a algum estado de coisas mundano, isso é, de mundo. Né? Então, isso é típico das grandes obras de arte. As grandes obras de arte, elas, o sentido delas apontam para muitas possibilidades de leitura, de significação, né? E de sentir. Né? Então, aí a ideia da polissemia. Então, a polissemia, nesse sentido, né, ela pode ser praticável no âmbito da arte, no âmbito da pesquisa científica, quando ela ainda está na fase da hipótese. Quantas hipóteses estão sendo, nesse momento, levantadas a respeito do comportamento, das características, das propriedades do coronavírus? Muitas. Né? Existe uma hipótese? Não, existe, suponho, várias, né? Tem vários centros de pesquisa, pesquisando por um caminho, por outro, testando, né? E vendo para onde as coisas vão. Ou testando, mediante depois observação, saber qual hipótese é factível. Portanto, há múltiplos sentidos sobre descrição de conduta. Só que a ciência ela não pode ficar estacionada ou estagiar na polissemia da hipótese. Ela vai ter que definir e caminhar na direção da monossemia. Isso, de maneira geral, de maneira muito sintética, seria um caminho para o verdadeiro. Né? A verdade é, no fim, uma ancoragem última, né, da representação do signo, da teoria. Ela fica ancorada, né, num estado de coisas finalmente representado com legitimidade. Né? E aí, então, isso é interessantíssimo. A arte não precisa sair da polissemia para a monossemia. A arte monossêmica, né, eu preciso informar que deixa de ser arte. Né? A arte justamente é essa região da cultura, e região semiótica, isso é, dos signos, onde a ideia de multiplicidade de sentidos é factível. Vamos em frente. Não seria, por exemplo, também a expressão pós-verdade, que está associada a esses dois conceitos, um termo também contemporâneo aos conceitos fake news, fatos alternativos, simplesmente o seu simples abandono. Né? É um termo que, quando se fala pós-verdade, significa o abandono da verdade, né? Simples abandono, assumindo, assim, uma arbitrária autonomia do discurso, a saber, de independência de uma possível faticidade que ia legitimar a verdade. Então, pós-verdade significa, vamos parar de falar de verdade. Uma pós-verdade seria alguma coisa que transcendesse até a ideia de verdade, né? E que, digamos, deixou de ser uma obrigação da investigação, do discurso, da circulação de signos. Né?
Como é que nós vamos agora conviver com o pós-verdadeiro? O pós-verdadeiro, no meu entendimento, é o abandono do verdadeiro. E que consequências tem? Tudo isso incide no mesmo ponto. Vamos em frente. Ainda nessa linha de inquirição, ou de inquisição, ou de investigação, podia pensar que consequências éticas teriam uma apropriação indébita da possibilidade da polissemia dos signos, a serviço de interesse de grupos, nessa época das mídias digital e dos big data, associada a uma pública circulação alucinante de informação. É realmente alucinante, né? Hoje em dia, você é bombardeado, né, por essa ideia do Big Data, né? Você é bombardeado diariamente, e você é mapeado, na verdade, né? Você entra na internet e começou o mapeamento das suas tendências, dos seus gostos, daquilo que você gostaria de escolher, etc., né? É interessante, né? Você experimenta comprar um livro na Amazon. Você compra, fecha negócio, vai entregar tal dia, você paga com o seu cartão, e em seguida a Amazon começa a perseguir você. E tal, se você comprou esse livro, você não compra um outro. Isso não é ela, a farmácia faz isso. Qualquer coisa, né? É incrível. Isso, inclusive, é feito, eu vi outro dia um vídeo, né, daquele canal curta lá da TV a cabo, como a eleição do Trump foi baseada nessa espécie de mapeamento, né, do gosto dos eleitores, da tendência dos eleitores. E como uma vez mapeado essas tendências e gostos e volume de escolhas, né, as escolhas que as pessoas tendem a fazer, elas seriam objeto de alvo de notícias, né, que descredenciaria o adversário. As coisas que ele gosta e as coisas que ele não gosta. Né? Receber uma notícia a respeito de uma conduta de uma pessoa que ele despreza essa conduta, né, eticamente, etc. Então, uma coisa extraordinária, né? O poder da circulação das mídias. Não estou falando nada de novo, mas eu estou falando de uma coisa de natureza ética. O uso disso, né, e a falsificação, né, da informação. A falsificação da notícia, a falsificação dos signos, né, o descompromisso, né, em relação, voltado para um fim. Quando se fala fim, se está falando de ética. Vamos ter isso em mente, né? Isso é, nós agimos, e podemos agir racionalmente, com inteligência, com lógica, né? De maneira econômica, em termos de tempo, estratégia, mas em direção a quê? Qual é o fim da ação? Né? Ética é uma ciência dos fins da conduta. Né? Isso é uma definição clássica, bastante geral, mas bastante elucidativa. Não é? Então, quem mente, vendo em vista um fim. Isso que é importante, vamos continuar vendo aqui. Né? O próximo, por favor. Fake news, eu estou colocando FN para abreviar, né, não são algo novo. Né? A história mostra abundantes exemplos, como a propaganda nazista, né? Tem algumas figurinhas aí tiradas, né, da época, selos, né? E em sistemas políticos totalitários, onde se praticava, ou até ainda se pratica em alguns, né, uma versão oficial dos fatos. Essa é a versão oficial dos fatos. Né? Dá medo isso, né? Versão oficial dos fatos, uma versão que é conveniente ao poder, de acordo com a conveniência da natureza política. O próximo.
né? Vamos considerar esse 2.1 agora, duas classes de fake news, tá? Fake news. Então, eu pensei que estava imaginando, né, que são duas categorias de fake news. Uma é, digamos, eticamente, intencionalmente inidônea, né? E a outra fica por conta do erro, do equívoco. Vamos ver. A primeira são erros de procedimento da mídia. Tais erros de procedimento podem ser e são frequentemente corrigidos pela mídia em questão. Esse é o exemplo da seção Erramos, não é? Da Folha de São Paulo. Né? A Folha de São Paulo, às vezes, ela solta uma notícia e no dia seguinte falou besteira, não tinha dados, ela põe lá, erramos, olha, aquilo não era assim, é assado e tal, etc. A notícia era falsa, mas não houve má fé, não houve dolo, né, como se diz, mas houve equívoco, erro. Né? Muito bom. Essa é a primeira fase. A próxima, Heloísa, por favor. Né? E são aquelas notícias falsas, fake news, são intencionalmente produzidas como tais, que buscam direcionar a opinião pública para determinados focos de interesse de grupos. Isso é o mais comum. Né? Então, escuta, nós queremos que esse grupo, ou o público, ou a maioria das pessoas, pense em X. Então, nós vamos inventar razões para pensar X. Né? Isso é uma reencarnação do velho Protágoras. Vamos inventar. Só que Protágoras, ele não poderia ser julgado sob o ponto de vista moral. Ele era um cético. Né? Ele era, filosoficamente, ele era um homem que não acreditava de verdade, entre aspas, quase uma contradição, na possibilidade da verdade. Todo homem é a medida de todas as coisas. Você deve ter ouvido falar essa frase. Ela precisa ser bem interpretada. Não é todo homem. Não é? Eu me escuso de dizer todo homem, no atual momento, vou dizer todo ser humano. Né? Só que ele não tinha esse tipo de preocupação. Todo ser humano é a medida de todas as coisas. Ele não está falando de todo ser humano no sentido de um gênero. Ele está falando de cada ser humano. Medida de todas as coisas significa eu, indivíduo, vejo o mundo de um jeito, você vê de outro, você de outro. E essa diversidade de apreensões de mundo não pode ser comungada. Há até um aspecto trágico, né, de uma espécie de solidão, de interiorização de um mundo experienciado dentro de cada ser, né, e que não pode ser comunicado. Gorgias, né, é o outro grande nome da escola, vai dizer, olha, ele não pode, essa apreensão não pode ser transmitida. Significa um descredenciamento da linguagem como mídia, como mediação. Interessante. Né? A linguagem passa a ser usada, olha só, como retórica, pura retórica. A arte de convencer por habilidade retórica, isso é. Né? Eles eram professores dos políticos, que podiam, dos nobres, inclusive, né, que queriam ganhar posições políticas e exercer poder político na polis grega. Interessante. Você vê que isso não é novo, esse descredenciamento da linguagem, né? A ideia, se bem que aqui não há, veja, as consequências éticas, isso é interessante nesse período da história, a polis grega entra em uma tremenda decadência cultural, financeira, política, né? Moral. Quando se abre mão do verdadeiro, da verdade,
o grande risco é esse. É o esgarçamento do tecido social. O esgarçamento significa a fratura, né, do tecido social, dos fins comuns, né, em fins particulares, fins de grupo. Então, aquela famosa expressão filosófica que vem também dos gregos, né, a ideia de bem comum. O que é bem comum? Aquilo que é um sistema de predicados, né, que serve a uma comunidade, o que é reconhecido como bons predicados e bons fins para uma comunidade, não para um indivíduo, nem para um grupo de pessoas. Tá? Isso tudo está no plano da ética e no plano da política. Como instituir o bem comum? Que bem é esse? Né? Que fins a conduta social deve almejar, né? E se organizar na direção desses fins. Né? Então, vamos para a próxima. Tem aqui uma notícia interessante, né? Volta um pouquinho, Luiz. Você recorta. Saci nasce com 2 pernas e sofre bullying na escola. Né? Essa, pelo que o jornal chama sensacionalista, né? Então, né? Aqui uma manchete da CNN. Are alternative facts really facts? Sempre uma pergunta importante. Fatos alternativos são, de fato, fatos. Essa pergunta, né, é a respeito daquele conceito de dureza que eu falei. Fato alternativo não tem dureza. São pequenos Hamlets, né, homens que viram barata, do Kafka, e não tem resistência nenhuma a quem está criando a narrativa. Né? É, inclusive, de ficção. Ficção. Né? Vamos em frente. Vamos ver o que esse tipo de fake news podem ser pensadas, né? Então, ambas classes podem ser submetidas a juízos de natureza ética. Vamos ver. Correção de erros de procedimento só em, esse verbo é bacana, né? Só em, né, se basear, costumam se basear no compromisso com a realidade dos fatos. Por que corrige? Interessante. Por que o jornal foi corrigir? Porque o fato desautorizou a notícia. E o fato está aberto à experiência da comunidade, razoavelmente. Se não imediatamente, mas logo vai aparecer. Então, o jornal tem um princípio ético de ancorar a notícia no fato. Esse é um princípio de procedimento, de conduta. E quando ele percebe que a notícia não está ancorada, ele vai lá e corrige. Porque o fato desautorizou. Muito bem. O segundo caso, a produção intencionada de notícias falsas. Oculta os fatos ou os tornam alternativos. Em ambos os casos, a linguagem torna-se instrumento de ficção. É por essa razão que eu estou comentei os sofistas. Né? Instrumento de ficção, instrumento de sedução. Né? Vamos em frente. Vamos ver. Agora eu vou introduzir uma questão técnica, né, de terminologia, que é importante, que eu vou trabalhar com ela. A distinção semiótica entre objeto imediato e objeto dinâmico. E, no fundo, se reduz entre realidade e ficção. Né? O discurso sem âncora e os fins particulares. Na semiótica, o objeto imediato também é uma descrição bastante geral, uma conceituação bastante geral. Né? A complexidade dessa distinção ela pode ser aprofundada, mas não é o caso aqui. O objeto imediato é objeto como representado. O objeto dinâmico é um objeto, em linhas gerais, que baliza o objeto imediato, ou seja, no fundo, é um objeto real, entre aspas, real. Não é? Então, uma coisa é uma teoria sobre como o coronavírus deve ser, ou é. A outra
outra coisa é como o coronavírus é de verdade, na sua realidade. Né? Objeto dinâmico. Tudo que o objeto imediato quer, que é objeto que está na teoria, na hipótese, na descrição, é chegar próximo do objeto dinâmico, o mais próximo que ele conseguir. Ou seja, representar a realidade dos predicados que estão nesse objeto, independente do imediato. É um objeto dinâmico, de uma certa forma, ele tem alteridade, ele é um segundo, alteridade, um segundo em relação à sua representação. Né? Vou dar um exemplo histórico. Antes de Copérnico, de Galileu, né, Renascença, né, o objeto imediato da astronomia era a Terra está no centro, os demais planetas, inclusive o Sol, giram em torno da Terra. Esse é o famoso sistema geocêntrico. Esse é o objeto imediato. Né? O objeto dinâmico é que o Sol estava no centro e não deixou de estar lá porque os homens narravam, não é, o sistema astronômico dessa maneira. Uma coisa é a narrativa, outra coisa era o que de fato estava acontecendo. Quando o sistema passa do geocêntrico para heliocêntrico, o Sol está no centro, os demais planetas giram em volta, né? Então há uma aproximação entre o objeto imediato, aquilo que está dentro da teoria e que é o referente da descrição, e o objeto dinâmico. Isso para compreender de maneira mais didática essa relação. Vamos em frente. Ficção e fake news. Tá? A ficção eticamente sã. O que é uma ficção eticamente sã? Esse é um termo meu. Né? Então, eu assumo. A arte e a ciência, o seu estágio hipotético, de uma certa forma, eu falei sobre isso. Né? A arte, na época, quando está levantando uma hipótese, a hipótese não é nem verdadeira nem falsa. Ela é uma tentativa de construção de uma mídia, de uma mediação que representa a conduta do objeto investigado. É tudo o que uma ciência quer. Representar as características, os predicados, como esse objeto se conduz. É isso que uma sofisticada ciência faz, ou uma pessoa quando quer conhecer outro. Pelo menos num procedimento de conhecimento aberto à experiência. Né? E não numa primeira impressão. Né? Mas observar a conduta, observar o comportamento, construir um signo, uma representação do objeto, que seja gradativamente legitimado pelo próprio objeto. É objeto dinâmico que deve ter a última palavra para sua representação. Né? O objeto imediato, que está dentro da representação, tudo que ele honestamente, eticamente deveria querer é ser um bom representante do objeto dinâmico. Então, arte e ciência. A arte, né? A ficção é a natureza da arte. A arte é, por natureza, ficcional. Mas ela tem relação. Ela pode até dizer do mundo, mas ela não diz com o compromisso de monossemia. Uma arte que é monossêmica, ela não é arte, ela é uma narrativa verdadeira, né? Ou aproximadamente verdadeira. Agora, ela tem um outro papel, não é? De tomar, se inspirar, tomar aspectos que a estrutura lógica do fato não capta, mas outros aspectos dela, né? E fazer a metáfora dessa estrutura lógica, a metáfora desses outros aspectos, até de sentimento,
emocionais que são carreados no fato, e tornar isso uma obra de arte. Né? Ou abandonar o mundo. Abandonar o mundo. Fazer ficção pura. Criar mundos possíveis. Essa é uma boa definição de arte. Que, aliás, é a mesma definição que o Peirce adota tirado do seu pai. O pai dele era um grande matemático. O pai dele definia matemática como sendo a ciência de mundos possíveis. A arte também é uma, digamos, vamos falar uma ciência, né? Mas ela é um corpo de produção de signos, de mundos possíveis. É uma construção de mundos possíveis. A ficção deletéria das fake news, e aí sim, é uma indistinção entre o imaginário e o real. Isso, quando é feito de maneira intencional, ela envolve questões de ética. E quando isso toma uma mente de maneira inconsciente, até uma pessoa que não distingue mais realidade de imaginação, né, ela deve ser objeto de análise psicanalítica, né, porque, de fato, é uma mente complicadíssima. Né? Não tem noção do que é o imaginário, do que é o real. Está aqui o meu amigo Pavan, celebridade da psicanálise, que pode me confirmar como isso é foco de muitas doenças de natureza psíquica. Uma indistinção entre realidade e imaginário. Vamos em frente. Crenças falsas, não é? Retardam, no fundo, a história. Os fake news produz fatos. Claro, as pessoas acreditam, vão agir, julgam, né? Têm conduta numa direção errada. Estão sendo conduzidas para um fim, que é o fim que aparentemente interessa a um grupo. Mas o mundo real, ele não é feito de narrativas, ele é o mundo real. Ele é um mundo em que os fatos têm consistência, deve ter consistência, não é? Mínima consistência. Não é? Nós vivemos razoavelmente num cosmos, as coisas têm uma certa ordem. O tempo tem a natureza de uma lei, ele flui ordenadamente. As pessoas podem ser iludidas que estão adotando uma conduta na direção X, que X seja um fim que ele aprova, mas no fundo aquela conduta não leva para X, leva para um outro fim que satisfaz um determinado grupo. Né? É o que eu chamei de crenças falsas que levam a fins falsos. O que são fins falsos? Não são os fins nos quais você crê que sejam bons fins. Então a contradição vai aparecer, na grande maioria dos casos, mas isso vai retardar uma história. Né? Retardar uma história. É como se você fosse, saísse, você está num bairro novo, você acabou de mudar, não é? Eu quero ir comprar pão ou ir para a farmácia, cada caminho errado que eu pego atrasa a minha atividade, de uma certa forma. Cada erro meu, eu tenho que recuar, voltar, corrigir. Né? Esses erros são erros históricos. A história está coalhada disso. Erros históricos, de conceito, de fins, de valores, erros de valores. Né? Que levam até uma massa enorme da humanidade a um equívoco, uma ilusão, né? Como se tivesse ido na direção de um fim, e aquele fim era uma ficção, estava satisfazendo algum grupo de poder. Vamos em frente.
Eu agora trago, de maneira breve também, né, a teoria das crenças de Peirce, que ele, no fundo, essa é uma divisão minha, né, ele fala em 4 tipos de crença. Eu fatorei isso e digo que essas crenças podem ser classificadas em científicas e dogmáticas, né? As crenças científicas, eu vou dizer, elas não são exclusividade da ciência nem dos cientistas. Isso é importante, vou explicar por quê. Mas vamos ler aqui. Há crenças de natureza científica, interação sígnica entre o objeto imediato e dinâmico. Então, uma crença científica é uma crença que é construída numa interação, um esforço de interação entre narrativa, teoria, conceito e fato. Não é? É uma interação, um diálogo. Isso não é exclusividade dos cientistas. Quando eu quero conhecer alguém, uma pessoa, uma situação, não é? E a última palavra vai ser da experiência. Vai ser de como esse objeto de conhecimento vai se apresentar para mim. E é ele que baliza o caminho da representação e a construção da sua representação. As crenças dogmáticas de natureza não fenomênica, né, que eu chamo de transcendentes ou coagidas, elas têm em comum uma espécie de inacessibilidade do objeto dinâmico. Né? Ou seja, o objeto dinâmico não é acessível. Você tem que se contentar com o objeto imediato. Vamos ver. Eu vou analisar cada uma delas também muito brevemente. Crenças dogmáticas de natureza tenaz. O tenaz é confinamento do objeto imediato apartado do objeto dinâmico. Significa, a teoria se fecha. Ela se fecha. É como se é uma crença que cercada de muro, né, que fica anestesiada do fato. Os fatos acontecem, e se eles forem perturbadores, ela não quer nem ver os fatos. Ela se aliena do fato e permanece com as suas crenças. Se você fizer um balanço das suas relações humanas, né, espero que você não tenha, mas muitas pessoas têm e conhecem pessoas tenazes. Isso é pessoas que cristalizaram as suas ideias, sua visão de mundo, suas opiniões, e não vão mudar. Não estão dispostas a mudar, não obstante a experiência esteja apontando a direção da mudança. Vamos em frente. Então, as crenças de natureza científica é uma interação sígnica entre os objetos imediatos e dinâmico entre linguagem e realidade. Não se trata de exclusividade da ciência. Eu acabei de falar, podemos ir para frente. As crenças dogmáticas de natureza não fenomênica, né, inacessibilidade do objeto dinâmico, transcendentes, as que tratam de um mundo inacessível à experiência. Né? Por exemplo, a crença religiosa é uma crença, do ponto de vista lógico, transcendente. Não é? Os objetos não são objetos de experiência. Nós, infelizmente, não podemos. Kant, né? O velho Kant, vai discorrer sobre isso, né? O que é fenomênico, o que não é fenomênico, né? O que é matéria de experiência. Como é que não podemos saber se a alma é imortal ou não, do ponto de vista de uma investigação? Não tem como investigar isso, a não ser crer, né, que após a morte, né, a alma sobrevive e vai para algum outro lugar. Esse outro lugar também, muitas teorias, as religiões falam, né? Inferno, paraíso, nada disso é fenomênico. O que é fenomênico? Aquilo que possa aparecer, que seja matéria de experiência e sobre a qual podemos ter um acordo de opiniões. Né? As crenças religiosas são construídas numa multiplicidade de pressupostos, de leitura, às vezes no mesmo texto. Né? O cristianismo mesmo tem uma série de approaches, abordagens diferentes, interpretações diferentes. Né? Qual é a correta? Isso não pode ser resolvido. Né? Isso é Kant. Não podemos resolver isso. Né? Agora, o que é interessante é que há um risco nisso. Né?
como usar ou se valer de uma crença que não pode ser demonstrada, né, não pode ser evidenciada, e como muitos grupos de natureza religiosa fazem uso político, né, de verdades que não podem ser demonstradas. Que se fala em nome de uma transcendência, isso é um mundo que transcende esse nosso mundo, como se ele fosse real, como se ele fosse, ou se essa pessoa tivesse acesso, né, a esse mundo e pudesse descrevê-lo de maneira clara, e as pessoas tivessem que aceitar, assim, né? Isso é muito complicado, né? A cisânia entre razão, conhecimento, lógica e fé, né? Kant, por exemplo, ele não vai destruir a fé. O que ele faz é destituir, por exemplo, a teologia de caráter científico. Ela não é, porque os objetos dela não são objetos fenomênicos. Para alguma coisa ser ciência, para qualquer atividade, ela deve ser composta de duas coisas: uma possibilidade de representação teórica e um objeto que possa aparecer, que é o próprio sentido do fenômeno. Fenômeno, no grego, é aquilo que aparece, é aquilo que pode ser experimentado. Então, as outras, o que são coagidas? Crenças coagidas são crenças impostas por força, por autoridade, né? Então, esquemas tiranos, Estado tirano, né? Eu diria até empresas tiranas, onde o exército, por exemplo, onde o esquema é de autoridade. As pessoas têm que obedecer né, uma ordem, agir naquela direção, né, e, portanto, não tem acesso às razões pelas quais a ordem veio, né? Veio uma ordem nessa direção, com limites, está certo? Muitas vezes o próprio exército receber uma determinada ordem até a pessoa fala, puxa, parece interessante, vamos recuar, vamos avançar, vamos... Por quê? Você não tem acesso ao objeto dinâmico. Quem tem é o líder, né? Aquele que está comandando, né? Assim também numa empresa muito fechada, né? Hoje em dia as empresas, pelo menos as mais arejadas, né? A informação circula, as decisões são razoavelmente coletivas e tal, mas no fim alguém toma uma decisão e as pessoas têm que seguir. Vamos em frente. A crença mais complicada é a tenaz, né? O confinamento do objeto imediato apartado do objeto dinâmico. Não há diálogo entre linguagem e faticidade. Ela cristaliza conceitos e visão de mundo. Isso é interessante, porque há grupos ideológicos que fazem isso, né? Tem uma visão de mundo, cristaliza uma visão da realidade, uma visão das coisas, uma visão moral, uma visão das pessoas, né? Que até, digamos, de uma certa forma, preconceituosa, né? O pré-conceito é aquilo que antecede e abandona a construção de um conceito. É um pré-conceito que funciona para ele como conceito. Então, não há diálogo e isso cristaliza conceitos e visão de mundo. Então, veja, imagine um grupo, né, que não vai abrir mão das suas posições. Ele está, moralmente, ele está apto a produzir fake news. Está apto. Porque as outras pessoas, ela não está interessada em dialogar, buscar o verdadeiro, né? Ela quer simplesmente que as pessoas lhe deem apoio. Se somem a ele uma grande massa, né? Importa essa massa, importa esse apoio na direção de um certo grupo de interesse. Vamos em frente. Nós estamos próximos do final, tá? Então, uma síntese. Que tipo de crença conduziria às fake news? Vamos em frente? O discurso ficcional só pode pretender induzir crenças dogmáticas, porque ela não pode exibir credencial. O que é o dogmático? É aquele que não dá acesso aos fenômenos,
né? Ou aquele que se impõe por autoridade, e aquele que se fecha, que é o tenaz, né? Ao diálogo com a experiência. Então, o discurso ficcional, né? Ele deve instilar alguma crença de natureza dogmática. Não é uma crença, a não dogmática é aquela que dialoga com a experiência, que é construída, uma teoria a qual vamos crer como verdadeira, ela é construída com base na observação dos fatos, né? Levantamento de hipóteses, teste de hipóteses, observação dos fatos. Precisa muita paciência, precisa muito tempo, precisa um espírito, não de ser cientista. O espírito científico seria isso, né? É o espírito que tem paciência, que deixa o objeto ser, aparecer, né? Sabe que o outro, a alteridade, né, ela só pode ser julgada, entre aspas, né, no sentido de juízo, construir um conceito a respeito dela, né, só pode ser julgada mediante a conduta dela aparecer e autorizar o que se fala dela. Por isso, nós precisamos de paciência. Não existe cognição sem temporalidade. E essa atitude de legitimar o que se fala sobre as coisas, né, com base no comportamento, na experiência das coisas. Então, a já mencionada consequência deletéria dos fake news, o retardamento de uma história social que seria lastreada em fatos e fins comuns, não em linguagem que não se reflexiona neles, uma linguagem que não reflete nos fatos, poderá incidir ao menos na esperança de um retorno à realidade fática, conquanto adiada pela sedução ficcional, né? Então, veja, o mínimo deve-se manter a esperança de que há uma realidade fática capaz de corrigir as coisas. Mínimo. Porque senão, tudo vira um delírio. Livre dizer é só dizer. A indistinção entre criar uma narrativa e mundo. Né? Vamos em frente. Talvez a maior consequência deletéria seja induzir as opiniões tenazes, a saber, aquelas que se apegam a hábitos judicativos unicamente escorados na interioridade do discurso, impregnados de valores imunizados ao diálogo. Não é? A pessoa se pega a determinados conceitos, se agarra àqueles conceitos, cristalizam aqueles conceitos, são modos de leitura de mundo, né? E que torna aquele esforço de cognição dispensável. Eu preciso conhecer, eu não preciso observar, eu já tenho a verdade comigo. Né? Essa verdade que se afasta do real, né? Ela é fake. Pode ter certeza disso. Vamos em frente. A propósito, as fake news frequentemente lançam mão de recursos como o realce de conteúdos sensitivos, né, da linguagem, mobilizando interpretantes emocionais. O que é interpretante? Na página da direita, veja aí. Interpretante é um signo, isso é um termo técnico da semiótica. Interpretante não é intérprete. Interpretante é um signo que interpreta o outro. Né? Interpreta o outro. Se eu disser assim, mesa é um signo, representa esses objetos. Nós estamos sentados com o computador. Mas se eu disser, mas o que é uma mesa? E alguém explicar, a mesa é um objeto, isso é uma interpretação do signo mesa. E assim por diante. Não é? Os interpretantes são signos que interpretam outros signos. Então, tem interpretantes que são interpretantes emocionais. O que são interpretantes emocionais? São interpretações puramente emocionais, na sua pureza. Nem sempre os interpretantes emocionais andam sozinhos, né? Andam sozinhos. Às vezes eles estão associados à interpretação lógica, à interpretação fática, né? Mas, por exemplo, pode acontecer uma coisa, um fato que eu interpreto
esse fato, entendo porque aconteceu, não sei o quê, mas ele traz um sentimento dentro dele. Ele gera em mim uma interpretação emocional. E, às vezes, a interpretação emocional vai se sobrelevar à interpretação lógica. E vai balizar minha conduta futura em relação a situações parecidas. Vou procurar, por exemplo, evitar aquilo, porque me gerou muito sofrimento. Você vê que a emoção está balizando o meu comportamento, minha conduta. Né? Então, mobilizando interpretantes emocionais inaptos a libertar a opinião de um confinamento opaco à faticidade. Quer dizer, aí o emocional significa... o pessoal, coisa bacana, ele diz assim, os interpretantes emocionais, eles são sempre totalizantes. Então, sempre leva a uma espécie de indução totalizante. O que é indução totalizante? Produz proposições do tipo todo, nenhum, sempre, nunca. Então, acaba generalizando as situações experimentais. Vamos em frente. Em resumo, parece que a realidade, malgrado sua dureza, permanece sendo a âncora que poderia mediar a possibilidade de um saudável acordo de opiniões, importante para a sustentação de caros valores a uma comunidade que se pretende solidária e comunicativa. Não é? Então, realidade é aquilo que ancora valores comuns, que devemos partilhar, né? E que é a esperança de que se construir uma sociedade solidária e comunicativa. Vamos embora, vamos em frente. Parece ser legítimo valermos em nossa imaginação para vivermos hiatos necessários em meio à onipresente alteridade da existência. Nós temos direito, imaginação é uma coisa que a natureza nos deu e que é uma faculdade maravilhosa. Podemos imaginar, criar mundos. Não é? E viver, inclusive, ficção. Não é? Isso são hiatos no real que nós criamos. Podemos sair do real e viver esses hiatos. Não é? Experiência estética ela é fundamentalmente assim, na sua pureza. Nesse sentido, a arte, ao produzir ficção em suas diversas linguagens, extrai do real um sentido mais amplo que o meramente lógico. A arte extrai do real algo além do lógico, complementando o seu conteúdo mais verdadeiro, sem contraditoriamente jamais ser falso. A arte, não é? Ela não é falsa nunca. Ela não tem esse compromisso da correspondência dos seus signos, dos signos que ela produz, com a faticidade. Né? A ideia do verdadeiro é a ideia de monossemia, correspondência bionívoca entre fato e descrição do fato. A arte não é assim. Se ela for monossêmica, ela deixa de ser arte. Mas ela vai em busca do que há no real de possibilidades. Aquilo que é elemento livre, né? Aquilo que nos fala diretamente nos fatos ao coração e que completa, não é, essa narrativa lógica dos fatos. Vamos em frente. Práticas ficcionais da linguagem que se pretendem verdadeira, descrevendo mundos como se ancorados em fatos. Como se ancorados em fatos. Ocultam tão somente a escusa intenção de submeter a inteligência da comunidade a crenças dogmáticas, fazendo-as servas dos seus interesses. Esse é o lado moral, ético da questão. Vamos em frente. Não é demais esperar que as, por vezes, longas pernas curtas da mentira não retardem em demasia a saga de uma narrativa verdadeira, tão importante para o lastreamento ético de uma comunidade. Próximo. É isso. Obrigado pela atenção de vocês. Tá?
Eu retomei meu microfone aqui. Nós temos, professor Ivo, uma pergunta e duas perguntas, talvez, e um comentário. Eu acho que eu poderia ler, né? Tem vários curtos, mas eu vou ler primeiro um comentário da Luciene Bonfim, que diz assim: interessante essa questão do mundo real e mundo imaginário. A patologia está muito relacionada à prisão, tanto no mundo real quanto no mundo imaginário. O indivíduo saudável é aquele que consegue transitar de maneira natural entre realidade e fantasia. Muito preso à realidade nos adoece, bem como ficarmos somente numa situação fantasiosa. Eu vou comentar isso? Comentar o comentário? É um comentário, mas se você... Comentário que eu comento dizendo que eu estou absolutamente de acordo. Absolutamente de acordo. Aliás, o finalzinho do que eu estava dizendo é que é o seguinte: nós temos o direito ao imaginário, mas nós temos uma noção do imaginário, não sabemos quando estamos no mundo de ficção. Né? Ninguém acorda de um pesadelo e fala assim, nossa, e agora, como é que eu me livro disso? Talvez como é que você se livra de uma interpretação, como é que eu vou pensar nisso, né? Mas aquele sufoco que você passou num pesadelo, acabou. O pesadelo com o pesadelo, ele tem, do seu ponto de vista semiótico, ele é puramente uma ficção. Ele é uma metáfora, né? Do que efetivamente possa estar acontecendo. Aí a gente pergunta para o Pavan, o que é isso? O que interpreta? Ele vai dar uma aula sobre o sentido daquele sonho. Mas isso significa que o sonho é uma... Né? Mas que é ficção, é. Essa é a diferença entre ficção e realidade. A ficção pode ser doída em um certo momento, depois passa. Né? Agora, o fato duro da realidade não passa. Ele continua ali. Né? É só ter a experiência de perder uma pessoa querida. A experiência de perda nós temos, humana, perder um amigo, perder uma pessoa querida, perder um grande amor, essas perdas, elas geram muito sofrimento. E se fosse falar, não aconteceu, o fato vai te dar uma banana, vai te obrigar a reconhecer. Né? Ele está lá, ele é um outro, não é o que você quer que ele seja. Agora, Hamlet é o que Shakespeare quis fazer dele. Entendeu? A gente quer brincar de Deus, o artista faz isso. Brincar de Deus é fazer ficção. Eu pego uma narrativa, começo a construir, crio personagens, situações, e os personagens vão fazer o que eu quiser. Aliás, é bacana isso. Mas um escritor, né, saudável, como diz a pessoa que comentou, ela não vai confundir, né, a ficção que ela está construindo com a vida real dele. Fala assim, que coisa chata, essa pessoa não me obedece, o meu personagem obedece. Não. A vida real, a realidade é dura. Eu acho que essa palavra é muito boa. Por que é dura? Você tem que engolir esse sapo. O que é engolir? Você tem que admitir que ele é outro, observar as remediações. Até o nosso passado é um outro, né? Você consegue mudar o que você fez ontem? Pensa bem. O que eu fiz ontem? Eu fiz lá, não gostei do que eu fiz. Então, te dou um lenço, você fica chorando, porque não dá para voltar e mudar. Então, tem o fato, você vê a realidade do fato vivido, também ele tem uma dureza. Tá? Como também, você vê, nós somos seres inseridos no tempo, nesse assunto. Né? O real nos insere num tempo em que o passado não é mais mutável e o futuro é um enigma.
que a gente pode fazer é tentar adivinhar para onde as coisas vão, já é um grande passo. E para adivinhar para onde as coisas vão, é preciso de, não pode ser ficção, inventar realidade. Nós precisamos ver o que aconteceu, refletir e ver para onde as coisas vão, autorizado pelas coisas, pelos fatos. Chega. Uhum. Pois não. Tem uma questão aqui, eu acho até que você comentou depois, fez comentários que respondem, mas eu posso ler e a Márcia Olson diz assim, o professor afirma que semioticamente a verdade seria a correspondência entre signo e objeto. Entretanto, em uma notícia falsa, o signo, entre a notícia, e o objeto, entre parênteses, narrativa enganosa, me parece que correspondem, pois há uma intenção de disseminar essa narrativa fictícia e enganosa. Ou estou enganada na minha interpretação? Então, eu acho assim, enquanto você não estiver lidando com alteridade, você não tem como falar em correspondência. Tá? Quando Kafka escreveu Metamorfose, ele fez um homem virar barata, e o homem virou a barata corresponde ao que ele queria. Né? Agora, queremos estudar como funciona o coronavírus, e queremos encontrar uma teoria que proporciona construir uma vacina para neutralizar o efeito deletério dele, né? Mas eu não posso dizer, ó, coronavírus, você vai se comportar assim, ó, e escrevo. E entrega, alguém entrega. O coronavírus vai ler e fala assim, oh, puxa vida, eles querem que eu me comporte assim. Bobagem. Ele é outro, independente desse esforço gigantesco que quantos centros de ciência estão buscando saber como é que ele funciona para construir mediações verdadeiras, né, que correspondam a ele. Né? Claro que uma narrativa falsa, o que eu escrever vai corresponder ao que eu escrever. Os objetos não têm resistência, não é verdade? Os objetos imaginários não resistem. Por isso que é gostoso imaginar. É uma delícia, né? Fazer. Você quer um exercício, escrever um conto, você pode escrever um conto e não ter qualidade literária, isso é outra coisa, né? Mas escrever um conto é uma delícia. Por quê? Então agora eu vou criar um personagem assim. E se o personagem começar a te encher, você some com ele. Nós não podemos fazer isso na vida real. Eu sei que a gente queria sumir com alguns personagens com os quais a gente coabita. Não dá. Eles são reais. Eles são outra coisa que não a nossa vontade, né? O nosso desejo. Né? Não à toa, né? Em alguma uma passagem famosa do Sartre, o Sartre vai falar: a única saída para a náusea, e a náusea tem essa ideia, no fundo, de lidar, é o inferno dos outros, né? O inferno do outro, o inferno. Né? A náusea vem dessa existência, que você tem que construir sentido, lidar com a alteridade, não sei o quê. A única saída para isso é a arte. Por quê? Porque na arte eu sou Deus. A gente brinca de Deus. Uma delícia. Eu crio. Não é? Então, Ivo, tem só mais uma pequena questão, mas eu acho que ela é importante para finalizar, tá? Então, diz assim, então quer dizer, tem a ver com a questão da verdade, né? Então quer dizer que há imparcialidade absoluta pelo ser humano, objetividade absoluta? Você pode repetir, desculpe? Então quer dizer que há imparcialidade absoluta do ser humano, objetividade absoluta? Veja, se é que eu entendi a questão, né? O que significa imparcialidade, né?
enfim, você não pode... Eu sou parcial quando eu faço ficção. Eu vou fazer os personagens serem o que eu quero. Né? Se eu estou fazendo uma investigação sobre o real, eu não posso ser... Se eu for parcial praticando ciência, né, eu serei banido da comunidade. Né? Porque eu vou inventar uma coisa. E alguém vai verificar e falar, esse cara é um salafrário, não é nada disso. Né? Aí um físico fala, olha, tem não sei o que funciona assim. Né? O outro vai lá no laboratório e fala, não funciona. Você mentiu. Isso é uma das coisas importantes, né? A investigação científica, ela já pressupõe um comprometimento ético com a verdade. Você não pode falsear resultados. Você não pode ocultar dados. Né? Ou seja, você vai investigar de verdade, a direção, a investigação na direção do verdadeiro implica uma atitude moral de let it be, diziam os filósofos de Liverpool. Né? Let it be. Então, let it be você tem que deixar o objeto ser, mostrar-se, sem ser parcial. Né? Na medida do possível, deixar ele ser, exibir a sua conduta. Né? Para que ele seja representado e a representação seja legitimada por ele. A última palavra é do fato, não é da teoria. Ok. Eu vou, então, encerrar a sessão. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, da UFMS, eu agradeço imensamente a fala do professor Ivo Ibre, que sempre tem a brilhante capacidade, não é, de passar dos fatos mais mundanos a reflexões filosóficas de alta densidade teórica, nos manter atentos aqui. Há vários agradecimentos aqui no chat, professor Ivo. Eu estou vendo aqui também. Você está lendo também, né? Agradeço também a todos que puderam estar conosco, vivenciando esse momento, prestigiando os esforços mútuos para que possamos manter vivas as tradições acadêmicas, né? Essa da aula magna, tão importante para aqueles que escolheram alimentar a mente nesse nosso ambiente universitário, especialmente nesse momento único para a humanidade, né? Então, para nós é muito importante poder manter esses encontros. E, por fim, para aqueles que não puderam estar conosco e também para os que desejarem assistir novamente a aula, eu informo que a gravação ficará disponível no YouTube, disponibilizaremos o link na página do nosso programa, do PPGEL, e também na página do Centro de Estudos de Pragmatismo da PUC São Paulo, no Facebook. Então, eu agradeço a todos. Se o professor Ivo tiver mais algum comentário, ou a professora Sueli, eu posso passar a palavra. Luísa, gostaria só um comentário rápido, só queria agradecer imensamente a qualidade da palestra, né, da gente manter aqui as tradições. Então, professor Ivo, só tenho como agradecer muito a sua fala hoje. Muito obrigada. Bom, eu é que agradeço, imenso prazer de estar com vocês. Espero voltar mais uma vez, mas quem sabe na próxima, né, presencialmente, né, nós podemos tomar um chopp junto. Que brincadeira é essa, né? Agradecer a minha querida Heloísa, agradecer a Sueli e a todos os colegas que tiveram a paciência de me ouvir até agora. Eu não esperava aí, então, eu esperava, quando eu falei para a Heloísa, eu falei, isso vai demorar uma hora e pouco, então acabou passando. Né? Eu sempre falo mais do que eu gostaria, mas, então, o tema também é muito provocativo. Então, muito obrigado e boa sorte a todos, protejam-se, álcool gel nas mãos e na alma. Eu falo isso para meus alunos, para eles ouvirem muita música e ler bastante poesia. Muito obrigada. Estou encerrando a gravação, então. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.